pessoal, eu sou o Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 37 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal, e o assunto de hoje se refere às discriminantes putativas. E quando nós falamos de discriminante, nós estamos, obviamente, nos referindo às causas de exclusão da antijuridicidade, as chamadas também justificantes, genericamente elencadas no artigo 23 do Código Penal, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Quando você se refere à expressão putativa, você está se referindo a algo imaginário, a algo fantasioso, a algo erroneamente suposto. Por conseguinte, as discriminantes putativas nada mais são do que as causas de exclusão da ilicitude imaginárias, supostamente fantasiadas por um indivíduo que labora em erro quanto à existência delas. Exemplo de legítima defesa putativa é a do indivíduo que se encontra dormindo em sua casa quando adentra pela janela de seu quarto um indivíduo mascarado, colocando a mão no bolso, e aquele proprietário da residência, supondo tratar-se de um ladrão, na iminência de praticar o roubo, saca de sua arma, atira e acaba por matar o invasor, que na verdade era um amigo do proprietário da casa, que estava ali lhe pregando uma peça, uma brincadeira. Legítima defesa imaginária, supostamente imaginada pelo dono daquela residência. Exemplo de estado de necessidade putativo é o do piloto de um helicóptero que, diante de uma pane, sai a procurar os salva-vidas e apenas acha um. E na crença de que só existe aquele, arremessa o copiloto à própria sorte do helicóptero para garantir o único equipamento de salvação, quando na verdade existia outro. Estado de necessidade imaginário, erroneamente suposto. Exercício regular do direito putativo. O indivíduo imagina que as árvores de seu vizinho, os galhos das árvores de seu vizinho, estão invadindo os domínios de sua propriedade. E julgando-se estar no exercício regular de seu direito, poda os galhos das árvores que, a bem da verdade, não estariam invadindo a residência daquele indivíduo. Estrito cumprimento do dever legal putativo. Um oficial de justiça que cumpre um mandado de prisão contra certo indivíduo devedor de alimentos por inadimplemento de pensão alimentícia. E logo após descobre que aquele mandado prisional havia sido revogado uma hora antes pelo juiz competente. Estrito cumprimento do dever legal imaginário. Pois bem, o que você deve atentar é que o Código Penal trata das discriminantes putativas em dois dispositivos específicos. Em determinadas situações você aplicará um, em determinadas situações você aplicará outro. E quais são esses dispositivos? Pois bem, o primeiro está elencado no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, que diz o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima,
Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Já o artigo 21 diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Já sabendo quais são os dispositivos possivelmente aplicáveis às discriminantes putativas, nós temos que ter em mente, de forma muito cristalina, a convicção de quando aplicaremos um e quando aplicaremos o outro. Pois bem, o artigo 20, parágrafo 1º, a disciplina nele constante será aplicável toda vez que nós estivermos diante de uma discriminante putativa cujo erro do indivíduo recaia sob um pressuposto de fato inerente àquela causa justificante. Ah, Alexandre, um exemplo. Eu vou fornecer o exemplo clássico. O indivíduo está num circo. Em determinado momento, ele ouve de forma contundente a palavra fogo. E ele, na crença de que o circo está incendiando, ele procura de forma até desesperada alcançar o quanto antes a porta de saída, causando lesões corporais em alguns indivíduos que também se encontravam no local. Pois bem, se existisse de fato uma situação de incêndio e ele, diante da necessidade de alcançar a porta de saída o quanto antes para salvaguardar sua vida, nós estaríamos diante de um caso de estado de necessidade concreto. Todavia, quando alguém pronunciou aquela palavra fogo, estava a indagar para outrem se alguém tinha um isqueiro, um fósforo para acender um cigarro. Vejam bem, quando ele ouviu a palavra fogo, imaginou de forma equivocada que estaria diante de um estado de perigo inerente ao estado de necessidade. Uma situação de perigo. O erro dele se referiu a uma situação fática. Imaginou uma situação de perigo que, a bem da verdade, inexistia. Quando você também se equivoca sobre a existência de uma agressão, que, a bem da verdade, não existe, você se equivoca sobre uma situação de fato relativa à legítima defesa. E, por conseguinte, você aplica o artigo 20, parágrafo 1º. Já o artigo 21 do Código Penal trata de uma outra situação de discriminante putativa, que é aquela que não se relaciona a um pressuposto de fato, mas sim está ligada a um equívoco sobre um limite normativo daquela causa de justificação. Ela se relaciona a um erro sobre um requisito normativo, jurídico daquela justificante. É aquele que se equivoca sobre a justiça ou injustiça de uma agressão na legítima defesa. É o clássico exemplo do indivíduo que é alvo de um mandado de penhora de certos bens em sua residência e acredita equivocadamente que certo bem de seu domicílio não estaria incluído no âmbito do mandado da ordem de penhora e se opõe fisicamente, resiste fisicamente à ação do oficial de justiça, crendo estar agindo em legítima defesa de seu patrimônio, quando, na verdade, aquele mandado de penhora incluía aquele bem.
Quando ele resistiu à ação do oficial de justiça, julgando-se de forma equivocada em legítima defesa, ele não se equivocou sob pressuposto de fato, porque concretamente existia uma agressão ao seu patrimônio perpetrada pelo oficial de justiça. Todavia, aquela agressão era uma agressão justa, justificada. O oficial de justiça estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. Só que ele, de forma errônea, acreditou estar diante de uma agressão injusta, quando na verdade justa era. O equívoco dele se relacionou a um limite, a um requisito normativo da legítima defesa, regulada no artigo 25 do Código Penal, pertinente à injustiça da agressão, que de fato agressão havia. Quando você estiver diante dessa situação, você aplicará o artigo 21. Pois bem, colocada a questão nesses termos, nós temos que ter em mente de que quando estivermos diante dessa última situação elencada na aula, quando a discriminante putativa se relacionar a um erro ligado a elemento normativo da justificante, não há dúvida nenhuma na doutrina. Você vai aplicar o artigo 21, como já dito, do Código Penal, e estará caracterizado o chamado erro de proibição indireto, que, uma vez invencível, exclui a culpabilidade, isentando o indivíduo de pena por falta de potencial consciência da ilicitude. E quando vencível for, nos termos da parte final do artigo 21, já lido, o indivíduo responde pelo crime praticado, só que com a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Ah, Alexandre, mas essa é a situação mais comum? Não. A grande maioria das situações de discriminantes putativas se relacionam a equívocos sob pressupostos fáticos da justificante. Ou seja, encontram disciplina no artigo 20, parágrafo 1º. E é aí que entra a grande complexidade da aula. Ou seja, o que fica excluído, na verdade, quando se está diante de uma discriminante putativa regulada no artigo 20, parágrafo 1º? Porque, repito, quando ela encontra disciplina no artigo 21, não há controvérsia. É erro de proibição indireto. Vencível ou invencível, dependendo da hipótese. Agora, na situação mais rotineira, quando o equívoco diz respeito à situação de fato, há uma enorme controvérsia, que nós vamos dissecar a partir de agora. E por que há uma controvérsia? Porque grande parcela da doutrina, você irá encontrar isso em muitos livros de direito penal, grande parcela da doutrina entende que foi adotada a chamada teoria limitada da culpabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a discriminante putativa ela é fundada em erro, e esse erro se direciona a pressuposto de fato, caracteriza, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, o chamado erro de tipo permissivo. E como tal,
uma vez invencível, deve seguir a mesma disciplina do erro de tipo essencial, ou seja, excluir dolo e culpa de quem labora naquele equívoco. E uma vez vencível ou superável, conquanto exclua o dolo, permite a punição a título de culpa, desde que haja modalidade culposa. Então, Damásio, Francisco de Assis Toledo, dentre tantos outros, são adeptos a essa teoria limitada da culpabilidade. Entendem que na situação do artigo 20, parágrafo 1º, há erro de tipo permissivo. Então vamos pegar aquele exemplo clássico de academia, do indivíduo que encontra um desafeto declarado às 4 horas da manhã numa rua deserta e esse inimigo declarado coloca a mão no bolso do paletó. O cidadão, se deparando com aquela cena, tem a crença firme e até compreensível de que aquele desafeto de longa data havia eleito aquele momento para acertar as contas definitivas. E acreditando que ele estava prestes a sacar uma arma, acreditando que ele estava diante de uma agressão iminente, esse indivíduo saca da sua arma e dispara contra o desafeto de longa data, matando-o. Depois descobre que aquele inimigo de tantos anos, a bem da verdade, quando colocou a mão no bolso, estava a sacar um lenço branco para celebrar e consolidar a paz entre eles. Então nós não temos, obviamente, legítima defesa real aí. Nós temos uma legítima defesa imaginária, uma legítima defesa putativa. Essa legítima defesa putativa fundada em erro recaiu sobre pressuposto de fato ou sobre limite normativo? Sobre pressuposto de fato. Ele imaginou uma situação de agressão que, na verdade, inexistia. O erro recaindo sobre situação de fato, você terá como disciplina legal o artigo 20, parágrafo 1º. E segundo os adeptos da teoria limitada da culpabilidade, existindo a situação elencada no artigo 20, parágrafo 1º, você poderá ter duas situações possíveis. Se você considerar que aquele indivíduo laborou em erro invencível, qualquer um imaginaria que aquele desafeto de longa data estava prestes a sacar uma arma e reagiria da mesma forma, iria crer estar atuando em legítima defesa. Se você reputar esse erro invencível até o homem médio, estará excluído o dolo e a culpa do atirador que matou o desafeto por equívoco. Excluído o dolo e a culpa. Sem dolo e sem culpa não há conduta, sem conduta não há sequer fato típico, primeiro degrau de responsabilidade penal. Agora, para os adeptos dessa mesma teoria limitada da culpabilidade, caso você repute aquele erro de quem atirou no desafeto vencível, fruto de uma precipitação, de uma má avaliação, se você acredita que aquele erro seria superável ao homem médio, o artigo 20, parágrafo 1º, na sua parte final, determinaria a exclusão do dolo, porém a responsabilização daquele indivíduo por culpa, no caso, por homicídio culposo daquele desafeto. Essa é a lição que você irá encontrar em muitos livros de direito penal. E o que argumentam os adeptos da teoria limitada da culpabilidade para enxergar esse erro tratado no artigo 20, parágrafo 1º, como erro de tipo permissivo, a seguir a mesma disciplina do erro de tipo essencial, do artigo 20 caput?
primeiro lugar, a situação topográfica, né? Porque eles não consideram motivo plausível para este erro tratado no artigo 20, parágrafo 1º, não ser erro de tipo, no caso permissivo, até porque está num parágrafo de um artigo que no caput, artigo 20, trata do erro de tipo essencial. Além do que argumentam, a exposição de motivos da grande reforma penal de 1984, cujo artigo 20, parágrafo 1º é originário, a exposição de motivos da reforma de 1984, textualmente, de forma expressa, defende a adoção pelo Código da teoria limitada da culpabilidade, o que, segundo seus adeptos, deixa cristalina a conclusão de que o erro tratado no artigo 20, parágrafo 1º, é erro de tipo permissivo. Do lado inverso, nós temos a teoria extremada da culpabilidade. Segundo ela, tanto nas hipóteses de erro sobre os limites normativos tratadas no artigo 21, como nas situações de erros sobre pressupostos fáticos, tratadas no artigo 20, parágrafo 1º, em ambas as situações você teria erro de proibição, que, uma vez invencível, afasta, isso sim, a potencial consciência da ilicitude, isentando o indivíduo de pena. Terceiro degrau de responsabilidade penal, como vimos. E nós, particularmente, somos adeptos a essa segunda orientação. E somos adeptos a essa segunda orientação por motivos bastante simples, ao nosso enxergar. O primeiro deles é que não conseguimos enxergar lógica no argumento de que na discriminante putativa, fundada em equívoco sob pressuposto de fato, artigo 20, parágrafo 1º, o dolo estaria excluído. Até porque o dolo, nessa situação, existe. Não há como excluir algo que está presente. Veja você, ainda que invencível o erro, vamos retornar àquele exemplo do indivíduo que encontra o desafeto na calada da madrugada e tudo, o desafeto bota a mão no bolso. Por mais invencível que você repute aquele erro do indivíduo que supôs de forma equivocada que estava diante de uma agressão iminente do desafeto e o matou, por mais que você repute aquele equívoco invencível, como você poderia dizer que não existiu dolo aí, quando ele atirou e matou? Se dolo é a vontade livre e consciente de realizar o comportamento descrito no tipo, o indivíduo, quando sacou de sua arma numa imaginária legítima defesa, atirou e matou o desafeto, estava com vontade livre e consciente de matar. Notem que o dolo, e aí não há dúvida, porque o direito moderno assim nos ensina, o dolo atualmente não é um dolo normativo ligado à consciência da ilicitude de seu fato. O dolo é natural, ou seja, ele é desprendido da noção de consciência da ilicitude. Então, dolo, nesse exemplo, existiu. O sujeito, quando se imaginou em legítima defesa, quando atuou em legítima defesa putativa e atirou e matou o seu desafeto, que botou a mão no bolso, queria matar, agiu com dolo de matar. Todavia, acreditava
de maneira até compreensível, que seu atuar era lícito. Seu erro se relacionou à licitude de seu atuar. Mas dolo existia. A bem da verdade, você teria aí erro de proibição invencível que isenta o indivíduo de pena, por exclusão da potencial consciência da ilicitude, elemento da culpabilidade, que em nada se relaciona com dolo, que está lá na conduta, pertencente ao fato típico. Ah, mas Alexandre, e a situação topográfica do artigo 20, parágrafo 1º, não indicaria que essa espécie de erro é erro de tipo permissivo, excludente do dolo? Não. Não necessariamente. O simples fato desse erro, sob pressuposto de fato, estar alocado geograficamente em um dos parágrafos do artigo 20, não quer dizer que ele deve seguir a mesma disciplina do erro de tipo essencial do caput, do artigo 20. Esse sim, não há dúvida, esse sim, erro de tipo essencial do artigo 20 caput, esse exclui o dolo. Porque o indivíduo que elabora em erro de tipo essencial não atua com vontade livre e consciente de realizar o comportamento descrito no tipo. Não é o fato de estar lá no parágrafo 1º do artigo 20 que deve seguir a disciplina deste caput. Até porque, no mesmo artigo 20, no parágrafo 3º, por exemplo, você tem o erro sobre a pessoa, que nós já vimos em aula anterior. Trata de erro acidental e irrelevante. De nenhuma forma exclui dolo. E está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Então, a situação geográfica do dispositivo também não nos impressiona. Ah, Alexandre, mas a exposição de motivos da reforma de 84 não falou que essa espécie de erro do artigo 20, parágrafo 1º, seguiria a disciplina da teoria limitada da culpabilidade e, portanto, seria erro de tipo permissivo? Ora, conquanto não se queira desprezar a exposição de motivos, nós já aprendemos lá no início do curso, quando tratamos de interpretação da lei penal, que a exposição de motivos, ela não é modalidade de interpretação autêntica, vinculante. Porque depois que uma lei é editada, prevalece a vontade da lei e não do legislador. É ponto pacífico na doutrina de que a exposição de motivos é mera interpretação doutrinária e, portanto, não vinculante. E eu vou lançar outro argumento que me parece decisivo. Ora, se fosse acertado, se fosse correto se afirmar que uma discriminante imputativa fundada em erro sobre situação de fato excluiria, se invencível, dolo e culpa, excluindo dolo e culpa, ela excluiria a própria conduta. E ao excluir a conduta, ela excluiria o próprio fato típico, o primeiro requisito de existência do crime. Primeiro degrau, como vimos no curso. Como você pode defender que uma situação meramente putativa, uma situação meramente imaginária, uma situação fundada em erro, produz um efeito tão contundente que é excluir o próprio fato típico? E uma situação de legítima defesa real, de legítima defesa concreta, exclua a antijuridicidade, a ilicitude, segundo degrau de responsabilidade penal. Ou seja, uma situação imaginária iria produzir um efeito mais contundente do que a situação concreta. Uma situação putativa de legítima defesa e excluir o próprio fato típico, enquanto uma situação de legítima defesa real
iria excluir apenas a ilicitude. Fato típico você teria. Isso foge à razoabilidade. Até porque também não podemos esquecer que o artigo 20, parágrafo 1º, em nenhum momento, quando o erro é invencível, fala que estará excluído dolo e culpa. Como faz textualmente o caput do artigo 20. O interessante você notar que o artigo 20, parágrafo 1º, utiliza de uma locução isenção de pena, isento de pena. E essa locução ela é rotineiramente empregada para quem? Para quem tem excluída a culpabilidade. O que é correto, porque quem labora nessa espécie de erro, sob pressuposto de fato, conquanto atue com dolo, não atua com potencial consciência da ilicitude, desde que o erro seja invencível. Daí porque o próprio artigo 20, parágrafo 1º, na sua redação, fala: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É mais um argumento para se defender a adoção da teoria extremada da culpabilidade. Ah, Alexandre, mas há uma certa incoerência aí, porque na parte final do artigo 20, parágrafo 1º, o Código determina que se impute ao indivíduo que labora em erro vencível culpa. E se você tratasse esse artigo 20, parágrafo 1º, como erro de proibição, caso vencível, deveria ele responder pelo crime com pena diminuída. E é verdade. Tecnicamente deveria ocorrer isso. Só que quem bem conhece a reforma de 1984 sabe que nessa situação de erro sobre a situação de fato de uma discriminante vencível, o legislador optou por motivos de política criminal de reputar um crime doloso na sua essência como crime culposo para suavização das consequências penais. Então, naquele exemplo em que você saca de sua arma porque o desafeto botou a mão no bolso e mata o desafeto, e você reputa esse erro vencível, você vai responder por homicídio culposo, nos termos da parte final do artigo 20, parágrafo 1º. Só que na sua essência você atuou com dolo. Quando você sacou de sua arma e atirou e matou o desafeto, você atirou com vontade de matar. Só que por motivos de política criminal, a parte final do artigo 20, parágrafo 1º, irá reputar aquele crime doloso como crime culposo, no que chamamos na doutrina de culpa imprópria. De tudo o que foi dito, como nós podemos resumir, então, a questão das discriminantes putativas? Pois bem, independente da teoria que se adote, se o erro na justificante imaginária se relacionar a limite normativo, a pressuposto normativo jurídico da causa de exclusão da ilicitude, você aplica o artigo 21. E se vencível o erro, a pena é diminuída de 1/6 a 1/3. Se invencível o erro, o sujeito estará isento de pena pelo erro de proibição, por falta de potencial consciência da ilicitude, excluindo-se a culpabilidade. Agora, se você estiver diante de uma discriminante putativa fundada em pressuposto de fato o erro, aí, meus amigos, você terá que adotar uma ou outra orientação. Adotando a teoria limitada da culpabilidade, aplicando-se o artigo 20, parágrafo 1º, se invencível o erro, excluída estará não só a responsabilidade dolosa, como também a responsabilidade culposa. Já se o erro for reputado vencível, você teria excluído o dolo, mas
teria a punição a título de culpa se prevista essa modalidade em lei. Já para os adeptos da teoria extremada da culpabilidade, mesmo que você esteja diante de um erro sobre situação de fato da justificante, mesmo que você vá aplicar, então, o artigo 20, parágrafo 1º, o efeito desse artigo 20, parágrafo 1º, no erro invencível é o mesmo do artigo 21, ou seja, isenção de pena do agente, por falta de potencial consciência da ilicitude e consequente afastamento de sua culpabilidade. Já no erro vencível, por motivos de política criminal, você tem a chamada culpa imprópria. Você vai punir um crime essencialmente doloso com a pena do crime culposo. E assim temos toda a emblemática disciplina das discriminantes putativas. Meus queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. E se assim ocorreu, um like, por favor, é sempre muito bem-vindo. Assim como o fato de vocês promoverem a inscrição no canal do YouTube, providência de importância capital para fomentar esse projeto de universalização do ensino do direito penal no Brasil. Desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!